escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula da nossa escola dominical? Eu espero que sim! E na aula de hoje a gente vai falar sobre sonhos. Quem aí tem algum sonho para realizar? Hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos iniciar a nossa aula com uma oração? Feche os olhinhos para a gente iniciar, tá bom? Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Papai do céu, muito obrigado por mais uma aula, por mais uma semana que o Senhor nos guardou e cuidou de nós. Continue abençoando cada criança, cada tia da EBD, que o Senhor nos dê sabedoria e conhecimento, que a gente venha guardar a sua palavra no nosso coração e colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, o tema da nossa aula de hoje é o filho sonhador. Eu quero saber quem de vocês é uma criança sonhadora. Me conta aí um sonho que você tem. E aí, eu quero saber se alguém já descobriu sobre quem a gente vai falar hoje. Quem será que é esse filho sonhador? Vamos descobrir daqui a pouco. Mas antes disso, vamos separar a nossa oferta para a gente levar para a escola dominical? Vamos lá? Pede para a mamãe ou para o papai levar a sua oferta no dia do nosso culto, no domingo, tá bom? A nossa memoriação de hoje diz assim: Ele será generoso, e as bênçãos que lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. E se encontra lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos repetir mais uma vez? Diz assim: Ele será generoso, e as bênçãos que lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Lucas, capítulo 6, versículo 38. As bênçãos que o Senhor tem para nós, crianças, elas são tantas que a gente nem é capaz de imaginar. A Bíblia diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio assim, você crê? Eu creio que Deus ainda realiza todos os sonhos que a gente tem. Basta a gente viver de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Então, crianças, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você faria se você tivesse irmãos e irmãs mais velhos e esses irmãos não gostassem de você? Eles te odiassem tanto e até te vendessem para outras pessoas. Isso é muito ruim, não é? Isso aconteceu com José. José era o filho preferido de Jacó e os seus irmãos não gostavam nem um pouco disso. Eles sentiam tanta raiva dele a ponto de desejar até a morte dele, crianças. Vocês acreditam nisso? Mas o que incomodava os seus irmãos era a alegria de José. Além dele ser o filho preferido do seu pai, Jacó, ele tinha uma alegria imensa que só Deus pode nos dar. E isso incomodava muito seus irmãos. A situação já estava ficando muito complicada, porque seus irmãos não suportavam José. Por ele ser o preferido do seu pai, por ele ter uma alegria sem motivo e por ele ser muito sonhador. Você também é uma criança sonhadora? José tinha muitos sonhos e ele acreditava nos seus sonhos. Ele acreditava que seus sonhos iam se realizar. Isso incomodava muito seus irmãos. Um dia,
José teve um sonho e foi contar para os seus irmãos, e eles ficaram muito aborrecidos. Você já ouviu falar sobre esse sonho de José? José sonhou que eles tinham feixes de trigo. E aí, o feixe de trigo deles se levantava e o dos seus irmãos se ajoelhavam, se curvavam diante dele. E aí os seus irmãos falaram assim: você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? Então nos diga, José, o que você sonhou? Nós estávamos nos campos, recolhendo maços de trigo. Quando, de repente, o meu maço caiu da minha mão e ficou em pé. Então, os seus maços formaram um círculo em volta do meu. E depois eles se curvaram diante do meu maço. Nossos maços de trigo se curvaram para o seu? E o que você acha que isso significa? Eu vou dizer o que significa. Acho que José espera que nos curvemos diante dele. Não, não é nada disso. Coisa mais estúpida. Ele realmente acha que é melhor que nós. Talvez José esteja precisando de uma lição. Eles não aceitavam que um dia José pudesse ser uma autoridade e fosse governar sobre eles. Isso os deixava muito irritados. E eles demonstravam toda essa irritação na hora que José contava sobre os sonhos. Tudo isso piorou quando José teve outro sonho após esse. José sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E ele contou esse sonho para os seus pais, para o seu pai e para os seus irmãos. E até o próprio pai dele ficou chateado. O pai dele falou assim: você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Parece um príncipe. Eu tive um outro sonho, meu pai. E havia 11 estrelas no céu. E aí o sol apareceu, mas tudo continuou escuro. Então as 11 estrelas ficaram ao seu redor e se curvaram diante do sol. Seus sonhos são um presente de Deus, José. Seja cauteloso ao usá-los. Pode deixar. E até mesmo Jacó, crianças, ficou aborrecido com José por conta desse sonho. Ele não acreditava, ele ficou aborrecido e os seus irmãos ficaram tão irritados que desejavam a morte de José. Mas no fundo, Jacó ficou pensativo com esse sonho. Jacó ficou pensativo e os seus irmãos ficaram muito aborrecidos. Eles queriam se ver livres de José. Mas José sabia que Deus estava falando para ele, através desses sonhos, que tinha grandes planos para a vida dele. E ele acreditava muito nisso. Deus falava muito com José através dos sonhos. E ainda hoje ele fala com a gente através de sonhos. Ele fala com a gente através de sonhos e ele realiza sonhos que a gente tem. Qual é o seu sonho, criança? Conta pra mim. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem algum sonho? Qual o sonho que você deseja realizar? Conta aqui pra mim no grupo. Manda lá pra gente estar orando pelos seus sonhos. E com essa aula de hoje, a gente aprendeu que Deus realiza sonhos. Ele nos mostra as coisas através dos sonhos e Ele realiza os nossos sonhos também. Então, nós devemos confiar em Deus, viver de acordo com a sua palavra e não desanimar. Por mais que a gente passe por alguma situação que nos faça duvidar daquilo que nós sonhamos, mas a gente é capaz de chegar lá. Se a gente acreditar em Deus e andar com Ele, a gente vai conseguir alcançar. Conta pra mim qual é o seu sonho, faz a atividade e posta foto na plataforma aqui no grupo do WhatsApp pra tia ver, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar pra gente estar finalizando a nossa aula. Feche os olhinhos.
Papai do céu, muito obrigado por essa história de hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Que o Senhor continue guardando cada criança, cada tia da escolinha. Que o Senhor continue nos abençoando, guiando os nossos passos, protegendo os nossos sonhos de todo o mal, meu Pai. Que o Senhor continue nos dando sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Essa foi nossa aula de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Faz o dever e coloca aqui no grupo pra gente ver, tá bom? E não esquece de me contar qual é o seu sonho. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Beijos! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.